E aí galera, beleza? Me chamo Lucas Almeida. Bem-vindos ao meu canal, Lucas Almeida Técnico. Hoje vai ser o meu segundo vídeo e o meu primeiro vídeo falando sobre conteúdo, né? Que é o que realmente importa. Então, se a galera assistiu o primeiro vídeo de apresentação, eu falei que eu ia explicar de uma maneira para quem não entende muito do assunto, quem nunca estudou, enfim. Algumas coisas sobre elétrica, sobre a parte técnica, tá? E vou falar de elevador também, que é a área que eu trabalho. E mas vou começar falando de elétrica, porque não adianta eu entrar no assunto elevador que as pessoas vão ficar boiando aqui. Então vou passar alguns conceitos de elétrica, tá bom? É, Hoje então vai ser o primeiro conceito de elétrica, tá? É só para vocês se localizarem aí. Então hoje eu vou falar de tensão, tensão elétrica. Você sabe o que é tensão elétrica? Se eu falar para você que eu trabalho há 12 anos com elétrica, e ainda tinha uma dúvida, eu sabia o que era, porém eu não conseguia explicar, né? Na verdade, eu fui tirar, realmente matar essa minha dúvida, tem umas 3 semanas que eu perguntei para um professor meu, então realmente ele me explicou, tá? Se você colocar no Google aí, tensão elétrica, o que é tensão elétrica? O Google vai te responder assim: tensão elétrica pode ser chamada ou é a diferença de potencial elétrico. Tipo, tá, tensão é a diferença de potencial elétrico. Beleza. Só que eu também ficava assim, pô, tá, mas o que que é diferença de potencial? O que é isso? E eu não vou explicar o que é diferença de potencial, apesar de ser a mesma coisa, tá? Porque é um pouco complexo, tá? Pode ser que futuramente eu fale. Eu tirei essa dúvida há poucos dias com meu professor, então eu tenho que ainda pesquisar mais sobre o assunto. Mas eu vou falar hoje de tensão, que é basicamente a mesma coisa, tá? O que é tensão? Tensão elétrica. É, eu não sei se vocês já ouviram falar que sem corrente não existe tensão, sem tensão, porém pode-se ter tensão e não ter corrente, né? É isso que eu acho que é isso. É que você pode ter que com a corrente sempre vai ter a tensão, né? Elas estão atreladas. Só que sem a tensão não pode haver corrente. É isso? Não, pera aí que eu me confundi. Não, pera aí, vamos voltar. Que você pode ter tensão, porém você não tem corrente. Isso pode acontecer. E que você e que você não pode ter corrente sem ter tensão. É isso, tá? Isso que é sempre o comentado. Então, o que é tensão elétrica? De uma maneira assim mais simplificada para falar para vocês. Tensão elétrica, ela é a força que empurra o elétron numa determinada direção por um condutor. Então, essa é a maneira mais simples de se explicar o que é tensão elétrica, tá? Então, para vocês entenderem. O elétron está aqui, correto? A tensão, vamos colocar aqui, vamos desenhar aqui um condutor, vai, um condutor elétrico aqui, correto? Então, a tensão é exatamente essa força aqui, ó. Essa força aqui seria a tensão elétrica, tá? Tensão elétrica. Então, quando alguém perguntar, quando vier na sua cabeça, o que é tensão elétrica? Tensão é a força que empurra o elétron numa determinada direção por um condutor, ok? Então, quando a gente tem, ah, vale lembrar, tensão é a unidade de medida de tensão é o volt, tá? Volt. Então, quando a gente está na nossa casa, que a gente fala assim, 127 volts, 220 volts,
O carregador do meu celular é 12 volts. Nós estamos falando de tensão, ok? Beleza? Só uma curiosidade. O volt, ele vem de Alexandro, acho que é Alexandro Voltano, ou aliás, Alexandro Volta, tá? Ele era um físico lá de 1700 e ele foi o inventor da pilha. Então, volts, Alexandro Volta, inventor da pilha, tensão elétrica. Legal? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Para simplificar, eu vou falando passo a passo. Então, o que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico. Tá, beleza. O que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a força que empurra os elétrons numa determinada direção por um condutor elétrico, ok? Outra coisa que vale lembrar, que alguns, né, a galera sempre vai ter alguns que acham certo ou errado, mas enfim, não existe voltagem, tá? Não existe, isso não existe. Voltagem. Voltagem é o linguajar popular. Então a média voltagem aí, voltagem a galera pegou de voltage, né? Que seria volts em inglês. Mas isso não existe. Tem voltagem aí? Vê se tem voltagem aí. Isso não existe, tá? Tecnicamente isso não existe. O que se tem é média tensão aí pra mim. Quanto que tem de tensão aí? Beleza? Então, resumidamente, é esse o vídeo de hoje, a aula de hoje. E espero por mais conteúdos aí. Desculpem os erros, a falha na memória. É isso. Tô aprendendo, vou aprender no dia a dia. Beleza? Brigadão. Sigam lá nas redes sociais, né? Se inscrevem aí, ativem o sininho, dá o like, comentem, não me massacrem no comentário. E quem tiver dúvida, alguma coisa, se inscreve lá, me siga lá, Lucas Almeida Batera, é o meu perfil pessoal. Mas se tiver um assunto, alguma coisa interessante, manda lá que eu vou tentar trazer a informação. Se eu não souber, eu vou buscar a informação. Beleza? Tô tentando fazer esse vídeo bem natural, mais natural possível, de boinha, falando assim, de uma forma mais clara, de primeira, sem editar, sem nada. E é isso. Valeu.